ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Eu conheci o Jango quando eu era membro da La Moça do PTB. E aí a gente se reunia, inclusive às vezes fomos ao Rio de Janeiro conhecê-lo. Foi uma reunião, inclusive, que nós fomos no Senado Federal, no antigo prédio que foi demolido. E ele era, como vice-presidente da República, ele era presidente do Senado Federal. Aí nós jovens nos reunimos com ele, debatemos a situação, a realidade das questões que estamos vivendo. E o Jango demonstrou um carinho muito grande pela mocidade, dizendo que o governo dele era difícil, a situação dele era complicada, mas que ele faria tudo para desempenhar a missão dele. Nós estivemos lá na véspera da eleição do Juscelino. Depois aí ele foi candidato, teve uma vitória espetacular, junto com o Juscelino, mas ele de modo especial. E o Jango, o PTB do Rio Grande do Sul era mais ligado ao Brizola, porque o Brizola tinha sido governador, deputado estadual, era muito ligado ao Rio Grande do Sul. E o Jango sempre tinha as vinculações do Rio Grande do Sul, mas ele era mais o PTB nacional. O doutor Jango era a figura, como eu vou te dizer, era a figura respeitável, era a última instância. Porque junto ao Getúlio ele não tinha praticamente vinculação nenhuma. Depois, com a morte de Getúlio, o herdeiro dele ficou o Jango, e o Jango dava uma orientação a todos nós. Eu acho que foi uma questão natural. O Getúlio, deposto, foi para São Borja e, eleito senador por 2 estados, deputado federal por 7, ele assumiu o seu mandato, mas na primeira sessão que ele foi, a UDN, os senadores do UDN, abriram a bateria contra ele, e ele viu que ele não ia ter sustentação, não ia ter o que fazer. Então foi para São Borja e ficou em São Borja. E ali é que o Jango se aproximou dele. O pai do Jango era muito amigo do Getúlio, e ele foi uma espécie de protetor, de estimulador, de orientador, de coordenador da atividade de Jango. E ele levou isso adiante, essa amizade se fortaleceu. O Getúlio gostava do Jango como um filho mais velho, e teve uma amizade que se aprofundou impressionantemente positivo. O Getúlio se elegeu presidente, uma vitória bonita do Getúlio. O Jango foi para o Ministério do Trabalho, e o Jango representava no governo de Getúlio aquilo que o Getúlio tinha de melhor, que era olhar para o progresso, o desenvolvimento, a gente simples, a ordem social, e o Jango representava isso tudo. Mas a campanha contra o Dr. Getúlio foi violenta, foi dramática, e a primeira derrota do Dr. Getúlio foi quando o Jango, que tinha dado aumento para os trabalhadores, e esse aumento tinha sido muito contestado, foi levado ao célebre acordo dos coronéis, que exigiram a renúncia do Jango. E o Getúlio teve que demitir o Jango de ministro do Trabalho. Quando ele demitiu o Jango de ministro do Trabalho, o doutor Getúlio estava começando a ser deposto. Aí veio aquela pressão, levaram o doutor Getúlio ao suicídio, uma coisa, a identidade do Jango com o Getúlio. O Getúlio, em 1954, se suicidou para evitar uma guerra civil. E essa guerra civil era imprevisível, tendo que a grande probabilidade é que teria consequências realmente dramáticas. Ele se suicidou para evitar isso. Em 1964, o Jango renunciou, quer dizer, foi para o exterior para evitar essa guerra civil. Sendo que no caso do Jango ainda não era mais grave, porque além da guerra civil local, a 4ª Frota Americana estava nos mares brasileiros, pronta, com a vontade de intervir. E o livro do embaixador americano, ele conta que ficaram entristecidos, não gostaram do Jango ter renunciado, porque eles queriam que o Jango renunciasse para ir fazer a guerra civil, e aí ele já resolveu o problema. Interviu no Brasil e fazia uma orientação americana para todo o continente americano. O Jango renunciou
exatamente quando ele podia ter resistido, tinha condições de resistir, mas a situação era tão dramática que ele não vou fazer isso. Getúlio não fez lá e eu não vou fazer aqui. E hoje a gente vê os números que se publicavam, Deus, Pátria e Família, aquela caminhada com o Rosário, a igreja, militares, o mundo inteiro contra o Jango, mostrando uma situação de calamidade, era mentira, absolutamente mentira. O governo estava indo pelo caminho certo, os números eram altamente positivos e a credibilidade do Jango perante a opinião pública era muito grande. Mas isso nada acontecia. Foi um boicote cruel, aquele povo com o Rosário na rua, fazendo aquelas coisas que aconteceram, e realmente tivemos essa tremenda drama que foi a ditadura militar de 64. E o Jango estava fazendo uma coisa interessante. O Jango, lá na China, fez um sério discurso que já vem publicado algumas vezes, mostrando o futuro da China, o futuro do Brasil, o relacionamento com o Brasil e a China iam se acertar e que era um grande caminho a seguir. Ali, quer dizer, o primeiro passo de aproximação do Brasil com a China foi feito pelo Jango lá naquela missão que ele, falando ali, ele teve uma recepção enorme na China e fez vários contatos, etc. e tal, e anunciou aquilo que hoje está aí. Hoje o Brasil China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, fazendo um grupo que realmente é uma interrogação de grande futuro com relação a ele, que tem praticamente mais de metade do território do mundo, e que o Jango abriu esse trabalho. Aí eu vou ser sincero, o que houve mesmo foi um debate, uma discussão em termos de quem era mais. Quer dizer, a CUT, o Brizola, todo mundo pressionando mais isso, mais aquilo. Não dá para dizer que o governo do Jango foi um governo radical. Nas últimas horas, nos últimos momentos, ele teve algumas posições radicais. Quando queriam isolar ele, as pessoas da esquerda queriam isolar o Jango. Quer dizer, ele perdia as bandeiras dele. E aí ele não tomou. E aí ele tomou algumas medidas realmente radicais que apressaram o processo. Foi quando ele assinou a desapropriação das terras à beira das vias federais. Ele assinou uma série de atitudes que realmente foram uma provocação. Essa eu concordo contigo. Mas isso foi ali no final, onde ele realmente teve que fazer isso. Agora, o Jango estava fazendo um grande governo, um governo de grande responsabilidade. O Jango teve uma posição firme com relação à reforma agrária. Assinou a questão das terras, assinou também uma série de medidas ali, naqueles dias, mas ali é uma coisa muito interessante. Dizem que até que os que fizeram o comício dia 13 de março não queriam que o Jango fosse. Queriam deixar o Jango fora. E queriam iniciar o movimento. Aí o Jango forçou a ser convidado e foi lá. E esses discursos que ele fez, essa coisa que ele fez, foi para não ficar pendurado, os caras baterem nele. E como os caras iam bater nele, ele resolveu fazer as medidas que ele tomou. Era uma medida que ele queria tomar, mas realmente o negócio não seria num comício naquela confusão toda que era para ser feito. Ele fez para não ser vaiado, para não ser contestado pelo grupo aquele radical. Então ali foi que entrou num estreito canal de que não teve volta. Esses dias veio o novo comandante do Terceiro Exército. Ele começou a tomar as providências aqui. Inclusive, conversando com a gente, se viu a situação que ele estava tomando. Nós ficamos praticamente um pouco abertos na interrogação de que podia ser feito. O Brizola retomou a posição dele, veio e estava no Rio Grande do Sul, e aí, conversando com o comando do Terceiro Exército, o novo comandante, e começou-se a tese era tentar fazer uma resistência. Como é que a gente ia fazer, como é que não ia fazer. Agora, tudo dependia de como é que ia acontecer lá em Nacional. Nós não sabíamos o que ia acontecer com o Jango. Ele estava no Rio, para onde é que ele ia? Se imaginar que ele ia voltar para Brasília. Quando se viu que o Jango vinha para o Rio Grande do Sul,
O entendimento que a gente teve é que ele não ia fazer agora, não ia fazer a luta, ele ia ceder. Essa foi a intenção que se teve. Quando ele veio aqui, o Brizola estava naquela paixão de levar adiante agora. E ficamos, nós fomos para casa do comandante do terceiro exército, e das 1 da madrugada ficou até às 7 da manhã. Às 7 da manhã, discute para lá, discute para cá, vai para lá, vai para cá. Está todo mundo, um monte de gente na casa dele. No final, quando deu, o Jango saiu e foi em direção, foi embora para o Uruguai, e a gente ficou ali e ficou meio indeciso o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas aí a gente já sabia que não tinha o que fazer. Mas eu, com toda sinceridade, eu não critico ele. Eu acho que a gente olhando agora, se o Jango tivesse ficado, tudo podia acontecer. Inclusive a intervenção do exército da Marinha Americana. E, na verdade, o que se imaginava ali, e o que estava ali, era o que estava acontecendo na Argentina, no Chile, na América, a partir do Brasil, fazer um movimento de aquilo que o americano a vida inteira quis e até agora não conseguiu, que é ter toda a América Latina sob a batuta deles americanos. Acho que isso foi que levou o Jango a pensar duas vezes e terminar. Ele quis, que a tentativa dele, ele achava que dava certo, era com relação ao comandante do 2º Exército. E ali ele estava todo preparado para fazer o movimento. O comandante do 2º Exército vinha, em vez de ir em direção a Juiz de Fora, e é interessante que o movimento de Juiz de Fora foi feito a revelia do comando da militar. Ele fez aquilo por conta dele. Então, aqui ele fez e todo mundo teve que vir atrás. Agora, se o general Cruel fosse em direção a ele, eu acho que aí seria muito provável que nós podíamos até ter ganho naquela base de ver como é que fica e não ter uma contestação. Agora, quando aquilo deu errado e ele viu o que está acontecendo, lá de Porto Alegre, naquele momento, o Brizola apaixonado, o estilo dele. Mas eu dava para entender que o Jango, que já tinha restrições ao Brizola, ao estilo de fazer, uma coisa que ele jamais ia deixar, o Brizola no comando da operação. E ali eu acho que ele não dá para criticar, sinceramente não dá. Assim como não dá para criticar o Getúlio que se suicidou para evitar a Guerra Civil. Como é que o Getúlio não lutou? Eu acho que ali o Getúlio já estava cansado daquele monte violento, se suicidou para evitar a guerra. O Jango foi a mesma coisa. Não dá para criticar, sinceramente não dá para criticar. O Brasil, realmente, na sua atuação, sempre foi olhado como um país-continente e que tem reflexo do que acontece aqui para toda a sua fronteira dos países aqui da América do Sul. E o Brasil vem, ao longo da sua história, desde a queda do Império, num regime presidencialista republicano, onde tivemos períodos de democracia, períodos de regime fechado. Agora, com relação à nossa soberania, dá para dizer que, se a gente olhar na sua profundidade, durante muito tempo o americano entrou aqui, se apropriou, e outros estrangeiros tinham uma abertura para poder agir. Por exemplo, quando Getúlio iniciou a sua resistência, inclusive Getúlio, para entrar na guerra do lado dos aliados, exigiu a compensação de Volta Redonda, quer dizer, e ali foi o início da nossa industrialização, que pela primeira vez começou a fabricar o aço. Quando isso aconteceu, e quando o governo brasileiro começou a tomar posições de independência,
e ao contrário, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, que imperou durante muito tempo, muita gente, até hoje. O atual presidente foi eleito e diz isso. Quer dizer, o que é bom para o presidente americano é bom para o Brasil. Quer dizer, então, esse movimento de independização da economia brasileira foi sempre um positivo no governo Getúlio, no governo do Jango, no governo PTB. Era realmente a autonomia do Brasil, a independência do Brasil, a escolha dos melhores caminhos que o Brasil pode ter. E acho que hoje isso está acontecendo. Hoje, realmente, o mundo está aí, é verdade que o americano com uma força tremenda, mas lá está a China com o desenvolvimento da economia realmente espetacular, a própria Índia está lá. Quer dizer, hoje o mundo está numa composição onde o Brasil pode se acomodar e escolher os seus caminhos. Não é nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, e muita coisa que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas hoje, por exemplo, em termos de soja, o nosso concorrente é o americano. Em termos de carne, o nosso concorrente é americano. Então, nós podemos negociar como estamos negociando com a China, que vai muito bem, obrigado, ou em algumas vezes negociar a carne com os países árabes, o que não quer dizer que não tenhamos a favor também de Israel. Então, essa função de independência do Brasil, que começou o grande debate com o doutor Getúlio, e que o Jango aprofundou, hoje eu acho que nós estamos vivendo uma situação realmente importante. A notícia foi dura, né? Porque os governos nunca teve nenhuma simpatia pela volta do Jango. E o Jango queria voltar. O Jango, quando ele saiu de Montevidéu, problema do coração, que ele foi se tratar em Paris, aí ele já imaginava que ele viesse para o Brasil. A morte do Jango foi inclusive as circunstâncias que ele morreu. O João Vicente tem convicção de que ele foi assassinado. Tem aquela história do uruguaio, que inclusive está preso, e que confessou, e que ninguém levou adiante. Ninguém levou adiante. Ele, lá na fazenda dele na Argentina, apareceu morto. Não fizeram nenhum exame, nem coisa nenhuma. A gente, desde o início, se falou em fazer autópsia, vamos ver, vamos ver lá. Não houve jeito, ninguém teve maior interesse. Quando ele veio para o Brasil, o caixão teve sob controle absoluto. Não se podia mexer no caixão. A ordem era que ele vinha para o Uruguaiana, a 120 pela estrada, passava pela São Borja, ia para o cemitério, não podia ter absolutamente nada. Eu, com toda sinceridade, acho que foi um absurdo não se pedir os exames que deviam ser feitos. E ficou essa interrogação. De qualquer maneira, foi triste morrer fora da pátria. E fatalidade. Getúlio e Jango, um perto do outro, morrendo em circunstâncias praticamente idênticas. E o Jango, além do mais, longe da sua pátria. O
Jango era um jovem, abastado. O que mudou o destino do Jango foi o Getúlio aparecer lá. Se o Getúlio não tivesse ido para São Borja, ele seria... Nem sei se ele entraria na política. Mas o Getúlio ali, sozinho, ele foi o filho afetivo que o Getúlio teve e que ficou do lado dele o tempo todo. Então, a primeira participação do Jango na história foi o apoio que ele deu ao Dr. Getúlio. Coordenação, o Dr. Getúlio estava ali. Os candidatos já estavam lançados. E ele termina saindo sozinho de São Borja, sem coisa nenhuma do lado dele, de se eleger presidente. O grande braço direito dele, em toda a ocasião, foi muito mais do que os filhos dele, foi o Jango. Tanto que ele botou o Jango de ministro dele, o Jango era o homem da confiança dele. Depois da morte do Getúlio, quem levantou adiante a bandeira, Carta do Testamento, quem teve uma atuação firme, foi o Jango. Foi o Jango que realmente o PTB, sob o comando dele, cresceu inominavelmente, se tornou uma grande força, e ele se elegeu presidente da República e se reelegeu presidente da República. Inclusive, na reeleição, ganhou ele, fazendo mais de candidato à oposição que ganhou para presidente da República. E ele teve coragem, ele não se acomodou. Ele podia, ministro do Trabalho, sair de São Borja, ministro do Trabalho, importante. Não, ele foi lá defender os trabalhadores, assumir a posição de resistência, a posição importante no governo do Dr. Getúlio. Morto o Dr. Getúlio, ele ficou com as bandeiras do Getúlio, com a Carta do Testamento, e levou adiante essa bandeira, tanto que ganhou com a vice-presidente, votação pessoal, tanto quando ele foi com o Juscelino, quando ele foi com o Jânio Quadros. Assumiu a presidência da República, ele teve atuação, teve ação. Ele não se acomodou ali, presidente, não sei o quê, fazer que nem o Sarney fez. Morreu o Tancredo, o Sarney assumiu, todas as bandeiras do Tancredo, do norte, ele botou fora. Se acomodou ali, vivia uma maravilha de 6 anos. O Jango podia ter feito isso. Não, o Jango adotou a bandeira, a luta, teve a posição dele e caiu, inclusive, defendendo a bandeira. O fato que eu volto a repetir, de ele podia ter acertado com o Cruz. Não, tudo bem, dá uma declaração. E ficar se acomodado. Ele sabia o que ia acontecer. 2 dias depois, quando ele está lá conosco, não resistiu, porque sabia que não ia acontecer. E ali ele viu que se o Cruz tivesse ido em direção a Belo Horizonte, ele nem iria para Porto Alegre. Ele teria ficado no Rio e feito a resistência. Portanto, ele caiu de pé. Eu acho que não tem nem o que discutir que a figura dele está na história. Não tem nem... Inclusive, a cachorrada que a grande imprensa e companhia, igreja, fizeram contra ele, no governo dele. As coisas iam muito bem, obrigado. E o quadro que se desenvolveu, que até hoje se diz o mar de lama que tinha a igreja com o rosário na mão rezando. Eu acho que não tem nenhuma dúvida que ele tem um grande lugar na história. É interessante. O Jango era um fazendeiro rico. E esses fazendeiros ricos são ricos. Ele tinha atuação, mulheres, sobretudo. Se apaixonou pela esposa, casou com ela, e foi para a presidência da República. A esposa dele, Maria Tereza, quantos anos tinha quando ele foi para a presidência da República? 16, 17, era nova, era bem nova. Uma garota. E ele assumiu a presidência da República. E ele tem que analisar um aspecto interessante, que a presidência da República, antes, desde que ele foi para o ministro Getúlio, ele começou a se integrar para a vida política. Para a organização, problema do sindicato, problema do governo, problema do Getúlio, problema do partido político. Ele se dedicou, isso que foi de uma hora para outra, porque ele não tinha passado, ele não foi de ala-moça do PTB, ele não foi de coisa nenhuma. Ele era um fazendeiro rico. Quer dizer, o que mudou? Mudou que o Getúlio chegou lá, ele se aproximou do Getúlio, e o Getúlio deu uma dedicação exagerada, ele começou a pedir coisa para ele fazer, e ele fez. Ele não é que ele se ofereceu fazer. Não, o Getúlio pediu, ele estava ali do lado dele, olha, fala com fulano, fala com a Ademar de Bar, vê o negócio disso aqui, vê aqui, vê assim, e ele começou a fazer, fez e se apaixonou por ele. E ficou naquilo.
Quer dizer, largou o resto e ficou com aquilo. Isso que é interessante ser salientado. Ficou e foi. Se dedicou de corpo e alma. Quer dizer, o Boêmio diz que o farrista, que ele acerta a coisa toda, não é o que aparece. O que fica realmente é que é um homem que foi dedicado à causa pública. Como ministro, como presidente do PTB, como presidente da República, é um homem que se dedicou à causa pública. O Jango fez o que podia e não fez mais porque não deixaram.